Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, que possamos aproveitar mais essa noite de reflexão para entender um pouquinho mais sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, os esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz e ouvir essa mensagem de Joana, que vem trazer na noite de hoje um tema de extrema importância. O título é Ante o Sexo e o Amor, é a lição de número 57 do livro Espírito e Vida. Antes de falarmos sobre a lição, eu queria fazer alguns esclarecimentos para você que me ouve aqui apenas pelo canal do YouTube e que não me acompanha na Fraternal, onde a gente faz esse estudo presencialmente. Então, eu moro aqui em Volta Redonda. Volta Redonda fica no sul do estado do Rio de Janeiro. E aqui em Volta Redonda tem uma casa espírita chamada União Espírita de Advertência Fraternal. E a gente trata carinhosamente por fraternal. E toda quinta-feira, já há alguns anos, às 19h30, nós realizamos os estudos das obras de Joana de Ângeles. Nós não trabalhamos a série psicológica, a gente sempre pega as outras obras, porque é um estudo voltado para o atendimento do tratamento espiritual, de água medicamentosa, do tratamento do equilíbrio, da busca da harmonização. Então, a gente faz esse estudo que tem uma duração aí de 30 a 40 minutos. Com a pandemia, a gente começou a fazer isso em casa para poder, então, não interromper um estudo tão importante quanto esse. E ficamos assim, atingindo alguns corações, pessoas até que nem moram em Volta Redonda começaram a acessar o material para estudar, para ler, né? Então é muito importante que a gente não perca o veículo de contato, de divulgação da doutrina espírita e dessa mensagem consoladora que a doutrina espírita nos traz. Só que nós voltamos para o presencial na Fraternal esse ano, a FEB nos liberou, então nós voltamos para a Fraternal. E lá estou eu toda quinta-feira fazendo o estudo presencial. Como a gente não queria interromper aqui, eu estava fazendo o estudo gravado aqui da minha casa e também lá. E nós vamos começar agora uma nova obra. Estamos aí por 3, 4 lições para acabarmos este livro. Vamos começar uma nova obra de Joana, intitulada Vidas Vazias. Então, a partir da leitura desta nova obra, eu pensei então de fazer essa gravação por lá, porque lá nós estamos no local certo, sob a inspiração dos benfeitores espirituais, é um ambiente propício para esse estudo. Então o que eu fiz? Eu transferi para lá isso que eu faço aqui, eu faço a gravação por lá. Então vocês ficaram sem receber essas lições em uma quinta-feira, foi quando eu fiz a gravação lá, e eu postei na quinta-feira passada. O que aconteceu é que nós estamos tentando ajustar o melhor posicionamento dessa câmera, né? A melhor localização para que possa gravar, para que o som fique bom, para que você em casa também possa acompanhar isso melhor. E na semana passada a gente tentou uma outra forma de fazer a gravação, mas não ficou boa. Então hoje eu estou aqui gravando essa lição que eu já fiz na Fraternal quinta-feira passada. Então, vocês que acompanham pelo canal do YouTube vão estar sempre uma liçãozinha atrasada em relação a que eu trabalho na reunião presencial, mas não vão perder nenhuma lição do estudo. Então, hoje eu vim aqui fazer essa lição para vocês, explicar essas mudanças para vocês. Na quinta-feira eu já vou gravar na Fraternal a lição 58, e aí na semana seguinte eu vou postando para vocês. Até que quando a gente começar a obra lá, né, isso já vai estar tudo regularizado. Que Deus então possa nos abençoar para mais uma noite de estudo e de reflexão de um tema tão importante quanto esse. Doutrina Espírita sempre tratou de todos os temas que envolvem o ser imortal de forma muito responsável, de forma muito cuidadosa, e não seria diferente com um tema desse. A gente não consegue falar sobre o sexo e amor sem pensar no espírito imortal, sem pensar nessa trajetória do espírito imortal,
pelas diversas culturas que a gente veio passando ao longo das diversas encarnações, pelo nosso comportamento de vida íntima, das questões emocionais que nós vivemos, num campo de uma energia tão vigorosa quanto a energia sexual. Então, Joana começa essa lição de um modo muito peculiar, porque ela vai buscar em Gênesis, né? Ela sempre traz essas citações, ela busca em Gênesis um parágrafo que vai falar justamente sobre isso, sobre o processo nosso de evolução espiritual, a interferência do livre-arbítrio, que é para todos nós, no processo de transformação moral. E ela coloca aqui nessa parte, né, ela resgata em Gênesis essa parte que nos coloca diante de uma atitude responsável com tudo na nossa vida, com todo o processo. E aí depois ela vai falar sobre sexo e amor dentro desta ótica. Vou ler para vocês então o que ela destaca aqui do livro Gênesis. Ela destaca assim, olha: à medida que progride moralmente, o espírito se desmaterializa, isto é, depura-se com o subtrair à influência da matéria. Sua vida se espiritualiza, suas faculdades e percepções se ampliam, sua felicidade se torna proporcional ao progresso realizado. Entretanto, como atua em virtude do seu livre-arbítrio, pode ele, por negligência ou má vontade, retardar o seu avanço. Prolonga, consequentemente, a duração de suas encarnações materiais, que então se lhe tornam uma punição, pois que, por falta sua, ele permanece nas categorias inferiores, obrigado a recomeçar a mesma tarefa. Depende, pois, do espírito abreviar pelo trabalho de depreciação executado sobre si mesmo a extensão do período das encarnações. Isso está em Gênesis capítulo 11, item 26. Interessante, Joana, trazer essa abordagem para um tema como esse, porque nós vivemos momentos em que as questões sexuais durante muito tempo foi tratada com muito tabu, então não se podia falar, não se podia conversar, a formação educacional trazia isso como algo pecaminoso. A gente percebe que até em culturas religiosas, né, isso é tratado como uma coisa ruim, puramente no campo das sensações. E nós entendemos que tudo em excesso na vida, tudo que passa do equilíbrio, da ordem, de você compartilhar as coisas com o próximo em qualquer âmbito da vida nossa como espírito mortal, exige de nós discernimento, serenidade, disciplina, equilíbrio. Então não seria diferente nesse sentido, né? A gente percebe que as questões sexuais cada vez mais têm se desenvolvido no campo da erotização. A gente percebe isso até nas crianças, e o adulto às vezes não se dá conta disso. O próprio pai e mãe da criança não se dá conta disso. Quando permite que a sua filha, né, se vista de forma sensual, ainda tão pequitinha, quando coloca essa criança repetindo dancinhas de TikTok, quando coloca essa criança para ver e discutir questões que que a sua mente ainda, que o seu corpinho ainda não está preparado para isso. Você quer ver um outro ponto interessante, como que às vezes as pessoas não se dão conta? Quantos aniversários de criança, ao terminar de se cantar o parabéns, começa-se com quem será? Olha que coisa mais sem sentido, né? Olha que coisa mais absurda. E uma outra coisa também que a gente percebe no comportamento humano. Se existe algum conflito envolvendo crianças
meninos e meninas e que a gente às vezes precisa comunicar às famílias, é muito comum nós vermos, quando a gente vai falar com pais de menina, uma preocupação, uma coisa assim que preocupa, que incomoda. E quando a gente liga para pais de meninos, geralmente o que a gente vê, ai, nossa, né? Sabe aquela coisa assim do menino que é pegador, que é o garanhão, sabe essas coisas? Essa é a sociedade que a gente vive. A gente tem, então, distúrbios no campo da sexualidade, o número de pedofilia é imenso, né? A criança, às vezes, é vítima da violência dentro do próprio lar, por tio, pelo próprio pai. Quanto disso acontece, né? Os casos de estupros, como que é grandioso, quantas mulheres passam por uma experiência tão traumática dessa. Então, a gente percebe que a estrutura, né, no campo do sexo e da sexualidade é um negócio assim que ainda não está bem elaborado nos corações. Mas tudo é processo. Tudo é processo. A verdade os indivíduos, né, todos nós temos uma energia que é essencialmente divina, que é essencialmente e que deveria ser essencialmente pautada no amor, num desgoverno de nós próprios. É como se a gente quisesse dirigir um carro e colocasse um máximo de velocidade sem medir as consequências, sem respeitar nenhuma norma de conduta, né, ultrapassando os limites daquela velocidade ou do acesso a determinadas vias, né, nos comportando de modo irresponsável e entendendo que o carro ele é ali apenas movido pela ação do homem que está ali dirigindo aquele carro, né? Quando a gente pensa nesses distúrbios, nesse comportamento irrefletido no campo do sexo, a gente não pode desconsiderar que não é o sexo que é um mal, não é ele que é pecaminoso, né? Não é essa ação oriunda do sentimento de amor que aproxima pessoas, que garante a perpetuidade da espécie, que garante o processo reencarnatório de tantos espíritos que precisam retornar. Então, a sua beleza nesse campo da harmonia, né, o quanto que é prazeroso do ponto de vista das energias que compõem o equilíbrio do indivíduo, quando esse amor é compartilhado com alguém. Então, a base disso tudo, meus irmãos, deveria ser sempre o amor. E o que decorre disso, na prática sexual, seria apenas decorrência desse sentimento de amor, que aproxima almas que se amam, que se buscam, que se procuram. Então, existe uma beleza muito, muito forte, muito intensa sobre esse processo. Como Joana destaca ali no início, em Gênesis, a parte da nossa ação, porque a gente às vezes age por impulso, movido por nossos desejos e interesses no campo ainda da nossa inferioridade, pelo livre-arbítrio o indivíduo vai fazer desta energia aquilo que lhe convém. Então a gente percebe que na estrutura do comportamento ainda humano, mesmo no campo do sexo, o que conta na maioria das vezes é o orgulho e o egoísmo, a maior chaga da humanidade. O Espiritismo já nos falou isso. Então, quando o indivíduo ele coloca o sexo no campo apenas do seu prazer, né, independente dessa relação com o outro, então ele não se preocupa com o outro, ele não realiza isso na base do amor, do consentimento afetivo, né, mas que é apenas satisfazer os seus próprios desejos, às vezes cada vez mais inferiores e vil. Então, isso ainda está na base desse sentimento egoísta, desse desgoverno. É o carro desgovernado que não consegue
se conter, se parar, se reorganizar, porque quem o dirige não está preparado para isso. É claro que o processo de autoeducação, o processo de formação, o processo de encaminhamento no campo do sexo, isso se dará das mais variadas formas, como se dá todas as outras virtudes que nós temos que desenvolver ao longo da nossa vida. Então, muitos processos reencarnatórios, oriundos de vivências tão em desatino no campo da sexualidade, dos transtornos sexuais profundos, né, que geram mesmo processos depressivos, que geram uma descompensação emocional, essa ausência, né, dessa força geradora do equilíbrio, naquilo que pode compor esse equilíbrio, se deixa perder por conta dessa trajetória. A vida traz então a oportunidade do recomeço, de se reestruturar toda essa conduta, de se repensar toda essa conduta. E quando nós adotamos ainda na vida muito jovem, né, ou quando a gente permite que nossas crianças, que nossos adolescentes tenham acesso a esse tipo de conduta, de informação e já incentivado esse comportamento, eles acabam acessando pontos do seu psiquismo que não estariam ainda preparados para acessar e que talvez nem iriam ser acessados nesta encarnação, que seriam trabalhados numa outra encarnação e aquilo acaba sendo acessado de modo muito violento, desrespeitoso, né? Descuidado. Então a gente tem que cuidar disso. Existe a necessidade de se pensar sobre isso do ponto de vista educativo, do ponto de vista de formação, de reorganização. É um campo que não deve estabelecer algo de pecaminoso ou de não conversável, né? Dentro do lar isso é preciso ser discutido, isso é preciso ser colocado de modo amoroso. Pais têm que buscar o exemplo dessa harmonia, desse sentimento de afeto que os uniu. Essas coisas todas fazem parte desse processo de segurança, de equilíbrio, com que aqueles que estão recomeçando a trajetória possam se pautar. E ao mesmo tempo, o adulto que vive lá suas inquietações, esse precisa procurar ajuda. Não precisa ter vergonha do que sente, do que pensa, mas entender que o que sente, que o que pensa é seu e isso está dentro das suas estruturas psíquicas. Então é preciso ser trabalhado, precisa ser visto, porque como qualquer outra conduta que não é baseada na virtude, é um mal que precisa ser tratado. E um mal que se diz contrário ao bem, só isso. Nada de pecaminoso. Está dentro desse processo de construção. A vida é assim. A gente erra muito mesmo. A gente confunde as coisas. A gente mistura as ondas do rádio. É como se fosse assim. E a gente precisa apenas de autoeducação. Se descobrir, se entender. Como que essas coisas ecoam dentro de nós. Como que isso fala dentro do nosso coração, qual deve ser a conduta correta, admitida nesse sentido, e tentar buscar isso. E se isso estiver muito difícil nesse processo, ou seja, se a gente ainda se torna vítima de pensamentos que já não queria ter, de desejos que já não queria ter, é processo de construção, é vigilância, é oração, é trabalho no bem, é a busca de uma ajuda terapêutica. Precisamos buscar as coisas para que a vida da gente possa ser aproveitada de forma mais eficaz, para que a gente se liberte daquilo que nos escraviza. Joana, após essa parte, ela diz, a primeira frase que ela escreve, já é texto dela, diz assim: como fogo que necessita ser disciplinado para ser útil, o sexo deve ser dirigido pelo amor, a fim de preencher a sua finalidade santificante. Olha que lindo isso.
Então, essa energia, ela precisa ser canalizada pelo amor. Pelo amor, gente, é isso. As pessoas vão se buscar, as pessoas vão se encontrar, as pessoas vão se amar. E as coisas no campo sexual vão decorrer disso. É preciso disciplina, né? É preciso cuidado de não ferir o outro, de respeitar o outro, naquilo que o outro compartilha também de seus interesses. É conversar, é buscar esse entendimento, mas o amor faz com que essas coisas surjam e brotam de uma forma muito compensatória para quem compartilha essa vivência. Ela diz assim, ó, a chama que a fornalha retém, aproveitando-lhe o calor, quando se movimenta a esmo, né, sem direção, alastra-se em incêndio destruidor. Olha, mais uma vez ela chamando a gente para o processo de autoeducação. Ela não manda a gente calar essa energia dentro de nós. Ela não manda a gente fingir que não está acontecendo. Ela fala assim, canaliza isso. E canaliza no amor. Nesse sentimento puro que deve aproximar-nos uns aos outros. Ela diz assim, olha, o sexo que perpetua a vida humana nos mistérios procriativos, quando bem conduzido, é o mesmo elemento que escraviza a alma quando transborda desgovernado. Então, olha só, vou ler de novo essa frase que eu li errado. O sexo que perpetua a vida nos mistérios procriativos, quando bem conduzido, é o mesmo elemento que escraviza a alma quando transborda desgovernado. Então, a energia sexual, ela pode ser para nós fonte geradora de equilíbrio e paz, mas ela pode ser também a nossa decadência. Porque a gente, no nosso livre-arbítrio, a gente se desgoverna, a gente cede às coisas. E tem uma frase que os seres humanos falam muito assim, ai, a carne fala mais alto, opa, 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 opa. O espírito não pode fazer esse tipo de comentário, não. E sabe por que não pode? Porque pra gente nada assim existe proibição. Mas por que não pode? Porque a gente sabe que matéria é matéria. Quando a gente morre, o que fica por aí para ser enterrado e se decompor? Matéria. O que sobrevive a isso tudo? O espírito. Quando o indivíduo fala assim, ai, a carne é fraca, ele está falando assim, o espírito é fraco. Porque a carne é instrumento, o corpo é instrumento. Quem dita as normas aqui, quem dita as regras, quem conduz esse instrumento físico é a alma, é o ser imortal. Então não existe isso. Pensa nisso, é preciso pensar nisso. Você quer ver outra conduta também que fica muito... como se isso fosse um consentimento para qualquer atitude? Quando fala assim, dentro de 4 paredes pode tudo. Pensa bem. Para o espírita que entende da sua vida imortal, que está ali compartilhando um momento com outra pessoa, dentro de 4 paredes pode tudo. É preciso pensar nisso. É preciso pensar nisso. Né? O que decorre disso? Se isso, de certo modo, lhe compromete do ponto de vista espiritual, é sério, é grave. E não é porque está dentro de 4 paredes que não o comprometerá. Olha como que essas coisas do comportamento humano é sério. Né? É muito grave isso. Olha o que ela diz aqui, olha. Se te encontras em tormentos íntimos, ela está falando nesse sentido, porque Joana entende das angústias, das aflições, das pessoas que o âmago desse desenvolvimento, né, no campo da sexualidade é tão conflituoso, que é causa de imenso desordem, desequilíbrio psíquico, muitos mesmo buscando
na cessação da vida, no suicídio, o querer romper com esse tormento todo. Então Joana fala assim, se te encontras em tormentos íntimos, recorda o amor no seu roteiro disciplinante e corrige o desequilíbrio, levando-se sempre ao dever, buscando sempre o dever, de ter para com qualquer pessoa uma atitude que não vá ferir, que não vá causar dano. É preciso pensar nisso. Olha como que a estrutura é outra, né? A conduta é outra. Ela diz assim, ó, não acredites que a emoção atendida nas fontes turbadas possa oferecer-te tranquilidade a que você almeja. Porque em todas as desordens no campo da sexualidade, a pessoa acha que quando ela conseguir fazer aquilo que lhe causa o atendimento das suas necessidades, dos seus desejos, das suas sensações, isso vai lhe dar alegria e paz. E não é assim, meus irmãos. Não é assim. Joana está colocando aqui que não é. Porque a vida, ela é de compromissos. Nenhum de nós vai agir para com o outro de modo irresponsável sem nos tornarmos responsáveis por esta ação, que nos comprometerá à vida espiritual. Então, novas encarnações virão marcadas por essa dor que a gente causou e por essa sensação de vazio, porque esse tipo de atitude, de conduta, não contempla o âmago do ser, não contempla. Isso é um desgoverno emocional, que a gente tenta, né? O indivíduo que é vítima desse tormento, dessas desordens todas, ele tenta, pela prática irrefletida do sexo, sanar essa necessidade e talvez aí conseguir alegria e paz, mas não consegue. Estará sempre no campo do tormento, se não conseguir romper com isso. Buscar uma nova conduta, buscar um novo comportamento, tomar uma atitude de contenção, como Joana já disse pra gente em tantos aspectos do comportamento, os viciosos, que ela nos orienta, o processo de contenção da nossa má conduta, mas ao mesmo tempo, esse processo de contenção ele só se torna eficaz quando as práticas reformuladas no bem se sobreporem às condutas ruins. Porque aí o processo de contenção deixa de ser algo muito enfadonho, difícil, insustentável e passa a ser algo que se constrói numa nova conduta. Aos poucos a gente vai deixando aquele mau comportamento, que é o que ela está colocando lá no início, em Gênesis. Quando diz aqui assim, olha, a vida se espiritualiza, suas faculdades e percepções se ampliam. Quando a gente se distancia daquilo que é puramente material, do campo material, né? As sensações, esses desejos, né? Que a gente fala assim, isso aí é da conduta humana. Então a gente precisa cuidar disso, precisa cuidar, porque vira um tormento, uma angústia, a pessoa fica vítima disso, não consegue. Os distúrbios de ordem sexuais são dos mais amplos e profundos e a clínicas, né? As clínicas médicas, os psicoterapeutas, né? Os psiquiatras tentam de alguma forma ajudar para que essa mente em desequilíbrio consiga se assentar em normas de comportamento e conduta que não fira a si próprio e ao próximo. E é nisso que Joana vem colocar para nós de modo tão bonito, né? Ela fala assim, busca sim o trabalho no amor e sacrificando o impulso momentâneo, lava as impurezas emocionais que te marcam, que te deixaram marcas, né? Construção de um novo
fazer. Ela diz aqui, ó, educa o pensamento por onde veicula os primeiros gritos da emotividade desequilibrada. Todo pensamento que se cultiva transforma-se em ação que se aguarda. A gente já conversou muito sobre isso também, né, de pensar do pensamento que a gente plasma, essa energia mesmo, essa matéria, né, essa coisa material mesmo, assim, e que a vontade dá impulso a isso. E depois que a gente entra nesse campo do pensamento, é muito difícil sair. A quantidade de pessoas que se perdem assistindo filmes eróticos, né, a pornografia, quanto que isso é um mercado que vende, porque as pessoas assistem e sem se dar conta de que quando ali está, não está sozinho. Espíritos outros, né, vítimas também desses mesmos desejos e intenções ali compartilham dessa energia numa simbiose doentia, aflitiva, desgovernada. Então, são comportamentos que precisam ser cuidados, são atitudes mentais que precisam ser reformuladas para que as coisas caminhem de modo mais coerente, mais compatível com o valor dessa energia sexual na vida de todos nós. Joana continua assim, enquanto te inclinas, sedento sobre as largas faixas do gozo animalizante, procurando as facilidades que conduzem à morte, outros corações, marcados por sinais indefiníveis, arrastam os delitos do passado em alucinantes punições no presente, chorando em segredo ao sorverem a taça do fel da correção expiatória. A vida é muito dura para muitos nesse aspecto e nenhuma dor é desconsiderada, nenhuma angústia é desconsiderada em nenhum campo e nem nesse, dos mais difíceis de serem vencidos. Mas é preciso entender que a mão bendita de Deus nos conduz nesse processo de mudança de comportamento, de transformação, que deve nos unir, que deve fazer de nós pessoas melhores. Quanta coisa boa pode ser produzida por essa mesma energia sexual, porque ela está presente em tudo que a gente faz pela emoção e pelo amor. Olha que coisa linda isso. Toda a ação no bem é marcada por essa mesma energia que nós temos. Então, entender que a gente tem em mão uma possibilidade de fazer o bem na sua dimensão mais profunda, isso é para nós motivo de grande alegria. E que se essa energia em algum dado momento da nossa história espiritual, ela está em desgoverno, causando-nos aflição ou nos fazendo causar aflições em outros, é preciso que isso seja educado, pensado. Nada melhor do que o amor fraterno, os ensinamentos de Jesus, tudo que o Mestre nos ensinou nesse campo, em todos os campos da transformação humana, seria mais eficaz do que para a gente vencer isso. É buscar na oração, é buscar na conduta vigilante e buscar ajuda aonde a gente estiver, busca ajuda. A medicina, ela está aberta para isso. Às vezes é muito profundo, muito grande para a gente dar conta disso sozinho. Busca ajuda, é preciso buscar para poder se resolver. Joana diz assim, olha, mas já finalizando. Os que atravessaram os portais do além-túmulo vencidos
pelos desvios da função genésica, permanecem doentes pela emoção atormentada, transformados em párias sociais. A gente imagina, por exemplo, assim, porque a morte não nos livra de nada. Então vamos pensar das almas atormentadas por essa energia sexual em desgoverno pós-morte. A dor profunda, o tormento profundo, oriundo dessa conduta, quando aqui viveu, tão desatendida do verdadeiro amor e da sublimação. Pensa nisso. Nesse aspecto, o mundo espiritual é marcado por regiões onde essas almas se aglomeram. Imenso tormento e desordem psíquica e espiritual. É algo triste de lamentar. Existem na literatura espírita obras que retratam essas situações, o quão aflitivo, né, angustiante são esses momentos tormentosos, né? Joana continua assim, né, ainda nesse parágrafo: encontrá-los-á no caminho das criaturas, envergando roupagens masculinas ou femininas, retidos em invólucros, quais presidiários, em cárcere estreito e disciplinantes, em longos processos de reeducação. Às vezes a reencarnação, ela vai trazer as marcas disso de modo muito pungente, necessitando mesmo do processo expiatório para que essa alma possa envergar-se para uma nova conduta, para um novo fazer em encarnações futuras. Joana diz assim: ama, portanto, embora não recebas a retribuição. Ama o dever idealista, inspirado pelas forças superiores, oferecendo as tuas energias à produção do bem, que libertará o homem de todos os males. Desenvolve a fraternidade no teu coração, deixando espraiar-se como bênção lenificadora, consoante nos amou Jesus, corrigindo a inclinação da mente em relação àqueles com quem podes privar da intimidade, libertando o espírito e enriquecendo os sentimentos. Quantas histórias de amor construídas nesse afeto, nesse respeito mútuo, no compartilhamento desses momentos, né, que não denigrem, que não ofendem, que não desrespeitam. Na vida humana, como de todos, né, que compartilham essa trajetória de vida física. Ela continua, trabalha em favor dos outros, mesmo que estejas transformado em brasa viva, e vencerás essa aflição, recebendo as moedas de luz, qual salário, em forma de serenidade. No entanto, se apesar dos melhores esforços, não conseguires a desejada paz, continuando aflito, não creias que, sorvendo a taça embriagadora, amainarás a tempestade, placará isso. Logo, cessando o efeito entorpecente, a sede devoradora retornará, agravando esse processo. O problema do sexo é do espírito e não do corpo. E só pelo espírito será solucionado. É da alma que a gente está falando. Quando a gente fala de sexo, a gente fala de alma. A gente fala de sentimento. A gente fala de transformação, a gente fala de busca. É da alma. Procura, antes de novos débitos, o amantíssimo coração de nosso Pai, através da oração confiante, entregando-te a Ele, para que a sua inefável bondade, que nos criou e dirige, nos dê o indispensável vigor
de conduzir o nosso sexo em direção do amor sublime, que nos proporcionará a legítima felicidade. Olha que coisa mais linda. Quando a gente fala do sexo, né, dessa energia sexual, a gente pensa sempre nesse compartilhamento do amor com alguém. E faz parte da vida isso, né? Dessa aproximação, desse nosso reencontro de almas queridas, com quem a gente deseja compartilhar essa intimidade. Mas é essa mesma energia sexual que promove em outros tantos espíritos a ação de amar indistintamente e que não compartilham da vida sexual, mas que amam indistintamente essa mesma energia que envolve a tantos que tiveram sua trajetória na vida com os outros, que não que abdicaram dessa energia compartilhada no campo sexual com um só, para viver o verdadeiro e amplo amor, puro, liberto, que ama a todos como irmão, que respeita a todos como irmão, que não busca o gozo das suas necessidades, mas que tenta promover a paz, o equilíbrio aos demais, a secar as lágrimas, a respeitar o outro, o próximo, a reunir famílias, a cuidar da criança, do idoso. É a sublimação dessa energia sexual, que à medida que a gente vai, né, se moralizando, ela vai se estabelecendo dentro de nós. Olha que coisa mais linda isso. Entendeu por que ela traz Gênesis ali? É nesse sentido, de buscar essa sublimação e colocar esse campo da energia, né, que acontecerá naturalmente à medida em que a gente for avançando do ponto de vista moral, que a gente for cada vez mais se desmaterializando, né, se tornando cada vez mais esse ser espiritual completo, e essa energia sexual se transcenderá em amor por todos, e a prática sexual não será mais necessária. Olha que lindo isso, não é? Por enquanto, vamos viver a nossa energia sexual para aqueles que desejam, compartilhando o seu afeto com alguém de forma respeitosa, cuidadosa, ajudando aí nesse processo da reencarnação de outros tantos, dos filhos que nascem, da vida que se constrói em família. O valor grandioso disso, dessa estrutura que nos compõe o ser. Que Deus abençoe todos vocês. A próxima palestra, então, vocês já vão ouvir lá da Fraternal. Um grande beijo. Tenha uma semana linda, de muita alegria em seus corações. Muita paz.